Oi, eu sou o Padre Alex Simão, religioso deoniano, e hoje, neste primeiro episódio do projeto Catequizai, nós vamos aprender um pouco mais sobre a Semana Santa. Você conhece todo o mistério da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor? Compreende tudo aquilo que nós rezamos nas muitas celebrações da nossa Semana Santa? Então fique conosco e vamos juntos aprender vivendo a catequese com fé e amor. Louco por você, Jesus. Oh, como não te amar? Louco por Jesus, eu sou. Louco por Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Amado irmão e irmã, este é o projeto Catequizai, da Paróquia Nossa Senhora da Candelária, onde juntos nós vamos aprender um pouco mais sobre a vida da igreja, aprender um pouco mais sobre a nossa missão de fé e também sobre aquilo que nós vivemos e somos. Nesse primeiro episódio, nós hoje vamos rezar, aprender e também pensar um pouco sobre a Semana Santa, essa que é chamada a Semana Maior, a Semana da Fé do cristão e que marca o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A Semana Santa, ela é o cume, o ponto mais alto do mistério da fé da igreja. Porque é nestes dias em que nós passamos por todo o mistério da paixão do Senhor, que culmina na sua ressurreição, mas que também redime o ser humano, salva o ser humano. Ela também é marcada por ser o final ali do tempo da Quaresma. 40 dias de preparação que culminam nesta Semana Santa e onde toda a igreja tem a possibilidade de viver um pouco, se aproximar um pouco mais de nosso Senhor Jesus Cristo. A Semana Santa em si começa com o Domingo de Ramos. E durante essa nossa trajetória, eu vou te convidar para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 12, porque nestes capítulos de João nós vamos seguindo todo o mistério, tudo aquilo que nós rezamos na Semana Santa e que podem nos ajudar a ter uma imagem real de tudo aquilo que nosso Senhor viveu. Como dito, a Semana Santa começa com o Domingo de Ramos, que marca a entrada de nosso Senhor em Jerusalém. Nós bem sabemos que Cristo entra para cumprir a sua missão. Cristo entra em Jerusalém para cumprir a vontade do Pai. A expressão muito deoniana, et venio, marca aquilo que nós somos, mas marca também as palavras do Cristo, que vem ao Pai para cumprir a vontade de Deus. Entrando em Jerusalém, como nos diz o texto de João, no seu capítulo 12, versículo 12, nós vemos uma grande multidão que tinha vindo à festa de Jerusalém. Ouviu dizer que Jesus ia se aproximando. Saíram-lhe ao encontro com ramos de palmas, exclamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Como nos aponta o texto bíblico, neste domingo de Ramos nós relembramos a entrada do Senhor em Jerusalém e o povo em festa, proclamando aquele que vem em nome do Senhor, proclamando o Rei, Hosana ao filho de Davi, diz o texto bíblico. Mas, ao mesmo tempo, o Domingo de Ramos não se marca especialmente só essa alegria do povo pela entrada do Senhor em Jerusalém. Nós temos uma segunda fase do Domingo de Ramos, que é também o chamado Domingo da Paixão do Senhor, onde nós rezamos a partir do texto bíblico que nos narra toda a paixão do Senhor. Estruturalmente, na nossa celebração, ela consiste em dois grandes momentos. Um primeiro momento, a entrada do Senhor em Jerusalém, com festa, com ramos, onde na nossa missa os ramos são abençoados. Nós temos a dita procissão do Domingo de Ramos. Chegando à igreja, nós iniciamos um novo tempo, o chamado tempo da paixão,
onde, como comunidade, nós usamos o domingo para rezar o mistério da paixão do Senhor. O mistério de um Deus que ama tanto a humanidade que entrega o seu próprio Filho para ser pregado na cruz. Por isso, nós chamamos Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, contemplando estes dois mistérios da fé, contemplando estes dois sinais e presença do Cristo entre nós. Seguindo este tempo e seguindo a Semana Santa, nós temos o chamado Tempo da Paixão, onde na segunda, terça e quarta-feira da Semana Santa, nós adentramos no mistério da paixão de modo mais profundo, já nos aproximando do dia da paixão. É também nesse tempo onde nós rezamos a partir do profeta Isaías, especialmente no capítulo 50, o chamado Servo Sofredor, onde nós vemos a profecia de um homem que se entrega, que permite sofrer, mas que ao mesmo tempo cumpre a vontade de Deus. A profecia de Isaías cumprida na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Nestes dias, a Igreja, além da Santa Missa, propõe que nós nos preparemos melhor para esta celebração, para estes dias, com aquilo que nós chamamos de paraliturgias. São nestes dias em que nós, especialmente, rezamos a Via Sacra. Tradicionalmente, aqui no Brasil, rezamos a procissão do encontro, com o sermão do encontro de Nossa Senhora das Dores e também de Nosso Senhor dos Passos. É o momento em que também nós nos unimos aos nossos irmãos enfermos, tendo ali a possibilidade da unção dos enfermos. Enfim, cada comunidade paroquial vai se preparando da melhor forma e vai usando aquilo que a paraliturgia permite, especialmente nesta segunda, terça e quarta-feira da Semana Santa. Na Quinta-feira Santa, nós temos dois grandes momentos. Na manhã da Quinta-feira Santa, a Igreja em todo o mundo, os bispos, com o seu clero, rezam a chamada Missa do Crisma. A Missa do Crisma é também chamada a Missa da Unidade, pois é nesta celebração, rezada sempre do clero junto do seu bispo, geralmente na catedral ou uma igreja maior indicada pelo próprio bispo, onde nesta celebração vão ser preparados os óleos que vão ser usados nos sacramentos durante o restante do ano. O óleo do crisma, o óleo dos catecúmenos, o óleo do batismo e o óleo dos enfermos. Também nesta celebração do crisma, todo o clero, todos os padres renovam a sua consagração ao Cristo, renovam as suas promessas sacerdotais diante do bispo, que é a imagem da igreja, que é a figura da igreja entre nós. Na terça-feira à noite, nós temos a chamada Missa Vespertina, da Ceia do Senhor e também do Lava-Pés. Para que a gente compreenda melhor o que aconteceu nesta celebração, o que aconteceu neste momento que esta celebração nos faz memória, toma aí o Evangelho de João, no capítulo 13, onde Jesus, tomando a ceia com os seus discípulos, resolve lavar os pés dos seus. A missa da ceia do Senhor, meus caros, ela carrega em si um significado muito forte, muito bonito, porque neste mesmo dia o Senhor institui o mandamento do amor, institui o sacerdócio, mandando que os discípulos façam a mesma coisa que eles fizeram naquela mesma ceia, e também onde o Senhor nos dá um grande testemunho de humildade, tirando o seu manto e agachando-se e lavando os pés dos seus discípulos. A missa da Quinta-feira Santa, a chamada Missa Vespertina, ela é muito mais do que um grande teatro. Pelo contrário, é um momento em que nós vemos, enxergamos o mistério do Cristo se realizando. O Cristo humilde, o Cristo servo, o Cristo que se dá a nós, é visto por nós de modo muito claro. A missa da Quinta-feira Santa, a missa da Ceia Vespertina, ela também marca o início de uma grande celebração.
iniciada nessa quinta-feira santa, que se estende até a vigília pascal, até o sábado santo, até a noite santa. Estruturalmente, a missa da ceia vespertina precisa acontecer à noite, a missa da ceia do Senhor precisa acontecer à noite para se aproximar mais daquilo que os textos bíblicos nos apontam. É celebrada com grande festa, é celebrada com um grande júbilo, porque a igreja se alegra de poder viver o banquete eucarístico. Durante a celebração, o sacerdote repete o mesmo gesto do Cristo, tirando o seu manto, colocando em si mesmo um avental e lavando os pés dos seus. O próprio Simão Pedro, num gesto ali de quem não compreendia aquilo que o Senhor fazia, disse: Senhor, tu jamais me lavarás os pés. E Jesus mesmo diz: se não me deixas lavar os pés, não és digno de mim. Esta marca, meus caros, continua, porque nesta mesma noite, depois do Senhor ter lavado os pés dos discípulos, nós enxergamos o Senhor vivendo o mistério da sua grande agonia. O Senhor vai ao Horto das Oliveiras e quer rezar, pede para rezar ao Pai, dizendo: Pai, se me é possível, afasta-te de mim este cálice. Mas se não é, que seja feita a tua vontade. A igreja repete esse mesmo gesto, ficando em grande vigília, passando a noite em vigília, junto com o Senhor, rezando, preparando-se, preparando a alma para aquilo que ele vai viver na manhã e na sexta-feira santa. Continuamos esta nossa peregrinação, este nosso momento de fé junto do Senhor, caminhando com o Senhor rumo à sua paixão, morte e ressurreição, celebrando a Sexta-feira Santa. Primeira coisa que nós precisamos relembrar: a Sexta-feira Santa marca o dia da morte de nosso Senhor. Mas nós bem sabemos que, embora nosso Senhor tenha morrido por volta das 3 da tarde, como nos aponta o texto bíblico, muitas outras coisas acontecem antes. Na noite da Quinta-feira Santa, nosso Senhor sofre de agonia por tudo aquilo que vai acontecer e, ao mesmo tempo, cumpre-se a traição de Judas. E naquele momento, nosso Senhor é capturado, açoitado, flagelado e levado para ser condenado por Pôncio Pilatos. Depois de toda esta humilhação, condenação, flagelação, nós vemos nosso Senhor caminhando rumo ao Monte Calvário para ser crucificado. E algumas cenas desta via sacra, dessa via de dor, desse caminho de dor, marcam especialmente a nossa vida e também a nossa espiritualidade. É neste caminho onde o Senhor se encontra com as mulheres de Jerusalém que choram amargamente a humilhação, a dor que nosso Senhor vem sofrendo. Também nesta via crucis, nesta via sacra, nessa via de dor, nós vemos o encontro do Senhor com Simão de Cirene, o chamado Simão Cirineu, aquele homem que é pego no meio da multidão, sem nem saber quem Jesus era, e é obrigado a ajudar o Senhor a carregar a sua cruz, e depois disso se converte. Chegando no alto do Monte Calvário, nós vemos algumas marcas que são bem fortes para a nossa espiritualidade. O texto do Evangelho de João, no seu capítulo 19, especialmente no seu versículo 17 seguintes, nos contam como era e como viveu nosso Senhor este momento de dor, este momento de humilhação, este momento de crucificação. Depois de ser crucificado, ladeado com 2 ladrões, acontece ali um ponto que marca o início da vida da igreja, marca o início dos sacramentos. O soldado pega uma lança e
fere nosso Senhor no lado, marcando também, ferindo também o seu coração. E daquela ferida, daquelas chagas, jorram sangue e água. Ali nasce a espiritualidade do coração de Jesus, mas a igreja também nos ensina que dali, do sangue e da água jorrados no alto da cruz, nascem os sacramentos. O sangue que marca, nos identifica como cristãos, mas também a água que nos purifica, que nos lava e que nos dá uma vida nova. Especialmente as nossas celebrações na Sexta-feira Santa são revestidas de um silêncio muito profundo, uma marca de recolhimento muito grande. Por isso, nesse dia, não é permitido que na celebração sejam utilizados muitos instrumentos. O padre entra em silêncio, ele vive este silêncio junto da igreja. O altar vai estar desnudado, sem nenhuma toalha, sem nenhuma flor, sem nada que caracterize um dia de júbilo, porque não o é. A igreja se une à dor do seu Senhor, vivendo profundamente o mistério da sua paixão. Nesta Sexta-feira Santa, nós temos um único dia do ano que nós não encontramos nenhuma Santa Missa nesse dia. É fato, nesse dia nós não celebramos missa em nenhum lugar. O que é celebrado, geralmente às 15 horas, é uma ação litúrgica. Você se lembra que há pouco nós dizemos e aprendemos que o Tríduo Pascal consiste numa grande celebração, que começa na quinta-feira e que termina na Vigília Pascal. Por isso, a ação litúrgica da Sexta-feira Santa é uma continuidade daquilo que nós já começamos a rezar na própria quinta-feira. Nesse dia, a igreja em todo o mundo faz a chamada oração universal, onde com as mesmas intenções, com os mesmos pedidos, pelos governantes, por aqueles que sofrem, pelos nossos irmãos judeus, a igreja se une e reza por aqueles que ela tanto pede. Também na Sexta-feira Santa nós temos o dia chamado da adoração da cruz, onde a cruz nos é apresentada solenemente e nós temos a oportunidade de beijar, de venerar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, o ponto máximo do amor de Deus por nós manifestado ali na cruz de nosso Senhor. Concluindo este tríduo pascal, nós temos a celebração da Vigília Pascal, que é a mãe de todas as celebrações da Santa Igreja. Santo Agostinho nos diz que a Vigília Pascal é a mãe das santas vigílias celebradas na Igreja. Chama-se Vigília Pascal porque nós rememoramos aquilo que os nossos irmãos, lá no livro do Êxodo, no seu capítulo 12, viviam aguardando o Senhor, se aproximando bastante ali da ceia judaica. Eles estavam em vigília e nós, hoje, também estamos em vigília esperando o Senhor. A celebração da Vigília Pascal, ela tem uma série de símbolos. É uma celebração muito bonita, muito rica, que nos marca e nos insere neste tempo pascal que é a base de toda a vida da igreja. Se você bem se lembra, a celebração da Vigília Pascal, ela começa do lado de fora, com a bênção do fogo novo. A igreja imersa na escuridão, tomada da escuridão de não ter o seu Senhor, tem ali naquele fogo abençoado uma nova luz. Com este fogo novo abençoado no início da Vigília Pascal, também é aceso o chamado Círio Pascal. Você já deve ter visto esse Círio Pascal ao lado da pia batismal. É aquela vela grande, decorada, enorme, que nos acompanha durante todo o nosso tempo pascal e depois nas celebrações do batismo. O Círio Pascal ele tem em si algumas marcas. Cristo ontem e hoje, Alfa e Ômega, e também o ano em que ele está sendo gravado. O Círio Pascal é renovado, abençoado, trocado todo ano na noite da Vigília Pascal. Depois na celebração, nós temos a chamada liturgia da palavra, onde
nós passamos por toda a história da salvação marcada no texto bíblico, desde o livro do Gênesis, desde a criação, passando ali pelo livro do Êxodo, a travessia do povo saindo do Egito rumo à terra prometida, as promessas do Senhor e tudo aquilo que nós vamos vivendo com o Senhor nos preparando para a grande salvação dada em Jesus Cristo. É uma noite em que nós temos muitas leituras, muitos salmos. É uma noite longa, uma celebração longa, e é por isso que ela se chama Vigília Pascal. Originalmente, a Vigília Pascal era iniciada ali na madrugada do sábado para o domingo e terminava no amanhecer do domingo de manhã, no amanhecer do domingo de Páscoa, relembrando um pouco o texto e a imagem de Maria Madalena indo até o túmulo e não encontrando o corpo do seu Senhor, aliás, encontrando Jesus já glorificado e ressuscitado. Na Vigília Pascal, meus amados irmãos e irmãs, nós também temos a chamada liturgia batismal, onde nós damos a bênção da água do batismo, mas também temos a oportunidade de batizar, de concluir a preparação dos catecúmenos. E quem são os catecúmenos? Aqueles que estão se preparando para receber os sacramentos da iniciação cristã, o batismo e também a crisma, quando é possível. Na noite da Vigília Pascal, originalmente era um momento em que aqueles irmãos que se converteram tinham a oportunidade de adentrar ao seio da igreja, de se tornar igreja e assim ser batizados, marcados com a água e o selo do Espírito Santo. Encerrando a liturgia batismal, a igreja como um todo, os fiéis, renovam as suas promessas batismais. Nós aprendemos há pouco que é a noite por excelência do batismo. E aqueles que já foram batizados aproveitam a beleza desta noite, a profundidade desta noite, para renovar as suas promessas batismais. E depois, a liturgia eucarística que conduz a nossa celebração para o ponto máximo, que é a comunhão, e encerrando a nossa celebração. Depois nós temos, meus caros, encerrando este grande tríduo pascal, o domingo de Páscoa, que marca o início de um novo tempo na vida da igreja, o chamado tempo pascal, que vai se prolongando, se estendendo até o dia de Pentecostes, até a solenidade de Pentecostes. Amados irmãos e irmãs, que a Semana Santa ela é composta de muitos símbolos, de muitos ritos, de uma beleza muito profunda. E que quanto mais nós conhecemos o que rezamos, mais nós entendemos o que estamos rezando e mais amamos aquilo que nós estamos rezando. Parece-nos contraditório, mas é profundo. Quanto mais nós conhecermos a nossa igreja, mais nós vamos amá-la e mais vamos compreender a beleza e o tamanho do mistério que nós celebramos. Meu desejo é que você viva uma Semana Santa cheia da graça de Deus, passando pelo mistério da morte, paixão, da ressurreição de nosso Senhor, mas também compreendendo o que Ele fez, tudo o que fez, que passou tudo o que passou por amor a mim, a você e a toda a igreja. Que o Senhor Deus vos abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com Maria e Jesus, lá na glória sem fim.